Eu estava pronto para fazer um vídeo no modo full pistola. Eu ia detonar aqui o Odair Hellmann, o elenco do Santos, sobre a partida desta quarta-feira na Vila Belmiro, a derrota por 2-0 para o Corinthians, mas eu tive que acompanhar os fatos que se desenvolveram logo após o término prematuro da partida, em razão dos protestos da torcida organizada. E aí, a revolta, o descontentamento com a parte técnica se somou a uma profunda tristeza ao ver o Santos, os jogadores do Santos, tendo que sair do campo correndo para evitar serem atingidos por bombas, que são pais de família, seres humanos, filhos. Mas não estou passando pano para os jogadores, não, nem para o técnico Odair Hellmann. Tudo que está acontecendo no Santos tem responsáveis. Os jogadores têm a parcela de responsabilidade deles, talvez por em algum momento não se empenharem, não só na questão do treinamento, mas se empenhar em relação à profissão de jogador. De um tempo para cá, o jogador passou a se enxergar como uma celebridade, como uma estrela, né? Não vou dizer estrela do rock, porque o rock não é muito lá o estilo musical dos jogadores, como se fosse um astro da música, né? Com milhões de seguidores em rede social, e eles não entendem que o trabalho deles é muito além de ir no campo, num CT e treinar repetidas vezes passes, cruzamentos, tentar entender o que o técnico explica. O trabalho do jogador é ser jogador 24 horas por dia, é dar exemplo, por exemplo, para o torcedor, para as crianças, no aspecto de comportamento. Hoje, responsabilidade social é algo atrelado com as grandes empresas. Você ter este selo de responsabilidade social é muito importante. E o jogador de futebol é uma empresa. O jogador de futebol não é funcionário do clube, ele é sócio do clube. O clube é quase que como uma cooperativa. Os jogadores têm um contrato de coparticipação com o clube, né? Por isso que eles têm lá a CLT, porque a lei manda, e eles têm também a questão do contrato, inclusive com o uso da imagem deles. E a imagem deles hoje é péssima. A imagem dos jogadores é péssima. Alguns não demonstram o empenho necessário, talvez porque eles não tenham nas veias aquilo que é necessário para apresentar empenho. Isso é uma questão fisiológica, talvez. Talvez esses caras que jogam no Santos hoje, eles não tenham literalmente sangue nas veias para entender onde eles estão. Quando eu falo que o cara tem que trabalhar como jogador de futebol 24 horas por dia, ele tinha que ler livros sobre a história do Santos, conhecer a história do Santos, ele tinha que ver reportagens de torcedores que muitas vezes têm enormes dificuldades para ir no estádio de futebol, torcedores que têm deficiência, cadeirantes, deficientes visuais, deficientes auditivos, que vão ao jogo de futebol. E eles que têm uma vida privilegiada muitas vezes não entendem isso, porque vivem num mundo paralelo, numa outra realidade, né? Eles compreendem a história do clube, eles estudam o adversário, né? Eu vejo aí que alguns contratam scout para ver onde tem que melhorar e tal, mas isso é prática ou é teoria? Isso é teoria. Na prática, o que eles estão fazendo para serem melhores? Eu não sei. Ninguém fala, ninguém diz. O que a gente sabe é que o Santos teve 10 dias, teve mais folga que os outros, inclusive que o Corinthians do Luxemburgo, um técnico semi-aposentado, e treinaram um período, quase que na totalidade, para apresentar isso aí que a gente viu. Eu pergunto para vocês, nos outros períodos do dia, à tarde e à noite, quando eles não treinavam de manhã, à tarde e à noite, eles faziam o quê? Eles estudavam futebol? Eles tiravam alguma dúvida? Eles assistiam o adversário jogando? É preciso que a gente mude essa cultura. O jogador ele não pode ser o profissional da bola nos 90 minutos que ele está dentro de campo e naquelas 2 horinhas que ele treina por dia.
a diferença entre ser um grande campeão, e aí você vê as histórias dos grandes campeões, como o Pelé, como o Michael Jordan, como, sei lá, vários jogadores do tênis, grandes pilotos do automobilismo, todos eles têm uma história que vai muito além daquilo que é óbvio, muito além daquilo que é considerado a obrigação do cara. Aliás, isso vale para qualquer profissão. Tem gente que diz assim, a minha obrigação é fazer isso. O cara não dá um passo além, não contribui para nada dentro de uma empresa, de uma organização. Eu faço o que me mandam e eu paro nisso. Se me pagarem mais, eu faço mais. Isso é um erro gravíssimo de caráter que está impregnado na sociedade, no Brasil especialmente. Né? E o jogador de futebol, porque teve um aí que certa vez disse, fingem que me pagam, eu finjo que jogo. É mais uma dessas frases malditas que estão no inconsciente coletivo desta categoria que é dos jogadores de futebol. Agora, é importante que se diga, eles são a ponta do iceberg. Acima deles existe um troço chamado hierarquia. E dentro de uma hierarquia você precisa ter um comando técnico e um comando administrativo. O comando técnico do clube, que se tiver um pingo de vergonha na cara, vai chegar nos próximos minutos e vai pedir demissão. Não só pelo que aconteceu, porque eu imagino que o cara esteja preocupado com a segurança dele e da família dele, mas porque ele de novo teve um período enorme de treinamentos e o time não mudou nada. Já tinha acontecido outras 2 vezes. Na terceira vez, não mudou nada. Ele enfiou o Lucas Lima de segundo atacante, sacrificando o Soteldo e o Mendonça para vir compor linha. O Marcos Leonardo isolado. Botou o João Lucas de novo, que participou gloriosamente dos 2 gols. Se o juiz quisesse botar na súmula 2 gols contra do João Lucas, podia ter dado. Né? O Messias e o Joaquim. O Joaquim disse que tem proposta para levarem ele embora. Cara, é um negócio surreal. Até o Dodi, que é bom, se perdeu no meio dessa mediocridade. Então quem é que tem culpa disso? Ah, o Odair não tem banco, ele não tem o que fazer. Quando o jogo parou, ele ia botar o David para jogar com o Marcos Leonardo, faltando 5 minutos para o jogo acabar, amigo. E o Mendonça fazendo a partida que estava fazendo, chutando 200 bolas em cima do Fagner e ganhando 300 escanteios. Claro que vai aparecer algum Espírito Santo de orelha e vai falar assim, ah, tá louco, não sei o quê. Quem jogou melhorzinho no segundo tempo foi o Ângelo. Porque o Soteldo saiu, imagino, pelo pisão que ele tomou de mais uma entrada assassina do tal de Fagner. O Ângelo, pelo menos, teve culhões de pegar a bola e ir para cima dos caras. Porque o resto do time, nada. Aquela pasmaceira. João Paulo dá uma entrevista depois do jogo dizendo que é uma vergonha, pede desculpa, mas não adianta. Não adianta. Tem gente no Santos, tem jogador do Santos que não gosta do comportamento do João Paulo. Pseudo-lideranças que tem lá dentro. Né? Então, o comando técnico teve de novo um período e não resolveu nada. O time não mudou nada. Ele só joga do mesmo jeito. Ele não monta um sistema diferente. Ele não tenta improvisar. O Luxemburgo, um semi-aposentado, botou uns moleque, mexeu aqui. E olha, e não é nada de outro mundo, porque o Santos, male ainda chutou umas bolas no gol no segundo tempo. Se tivesse um time minimamente organizado, tinha ganhado o jogo. Porque o Corinthians não é nada disso. Mas o Odair Hellmann conseguiu a proeza de perder para um time que não tinha somado ponto fora de casa no campeonato, meus caros. Como ele conseguiu empatar com o Curitiba, o último colocado. Como ele conseguiu ser eliminado da primeira fase da Copa Sul-Americana. Como ele conseguiu ser eliminado da Copa do Brasil. Como ele conseguiu tomar um pau do Ituano na última rodada quando o Santos estava para classificar. O Odair Hellmann era para ter caído no fim do Campeonato Paulista, mas a diretoria do Santos não tem timing. Aí eu vou chegar na liderança administrativa do senhor Andrés Ueda, que agora está rolando um papo furado de que quer usar a história da QSI para jogarem ele de novo candidato. O grupo que o apoia devia ter vergonha na cara, e aparecer alguém
para tentar fomentar esse negócio com a QSI e colocar outro. Sabe por quê? Porque se o Rueda for candidato à reeleição, é capaz que nem ele vote nele mesmo. E aí alguém vai ganhar, e talvez alguém que não queira o apoio do investimento. E aí só Deus sabe o que pode acontecer no futuro do Santos. Porque estão botando o torcedor numa sinuca de bico. Então o presidente do Santos tem que ser cobrado. Sabe por quê? Porque no frigir dos ovos, ele se colocou à disposição de ser o comandante do clube e colocou a vida das pessoas em risco. A má administração esportiva do Santos colocou a vida dos jogadores do Corinthians em risco, da arbitragem em risco, de membro do canal que me mandou mensagem que não estava conseguindo sair da vila por causa de gás de pimenta, bomba, gás lacrimogênio, crianças no estádio, mulheres, os próprios jogadores do Santos, a própria comissão técnica. Então tem que descer do salto e entender uma coisa. Infelizmente o futebol tem uma banda de gente que não consegue entender o que é protesto com o que é barbárie. E a barbárie sempre emerge nessas horas. Então, a má administração... Claro que a gente não pode colocar a culpa, né? É que nem aquela história, eu não posso sair de relógio na rua porque eu vou ser assaltado. É um absurdo. É um absurdo isso. Eu não posso ter um celular bom na rua porque eu vou ser assaltado. É uma barbaridade. Mas a gente sabe como funciona, né? Celular do Pix, fica em casa. Na rua não anda. Entendeu? É a mesma coisa. E assim, o que está sendo cobrado do presidente do Santos é um pingo de coerência, porque a torcida comprou a ideia de que seriam anos difíceis, anos em que o Santos não seria campeão. Mas ninguém comprou a ideia de que o Santos ia ser uma vergonha atrás da outra. Reabilitar o rival que estava numa merda desgraçada. E ainda tá, mas a gente tá pior ainda. De novo, porque na Copa do Brasil ano passado foi a mesma coisa. E na Sul-Americana a gente foi eliminado por um time da Venezuela e agora caímos num grupo que tinha um time da Bolívia e outro do Chile, que são rabeira de tabela. A responsabilidade no frigir dos ovos é do comandante máximo. Porque se ele fez uma economia porca, uma economia suja, vagabunda, contratando um monte de jogador que junto pegava o salário deles, contratava um cara de ponta ou dois, dava na mão de um técnico minimamente capacitado e botava esse monte de moleque que o Santos tem que é bom de bola. Mas não, ele preferiu trazer o Lucas Lima, trazer o Mendonça, né? Agora pressionado trouxe o Soteldo. Mas o Soteldo não consegue jogar porque o time não cria, o time não inventa, o time não tem ataque. Teve uma hora, um lance que é emblemático, ele arranca no meio de campo, o time tá todo lá atrás. Ele tem que voltar a jogada porque não tem uma alma penada para ele tocar a bola na frente. Aí a gente começa a criticar alguns jogadores que estão inseridos num contexto de mediocridade gigantesca, tática e institucional, porque o clube hoje é a cara da derrota, é a cara do fracasso. E se não acontecer alguma coisa radical no aspecto administrativo, que tenha interferência direta no aspecto esportivo, o Santos vai cair para a Série B. O Santos será rebaixado. O Santos não consegue ganhar do Curitiba, o Santos não consegue ganhar do Corinthians nessa fase, o Santos não consegue ganhar do Blooming, do Audax. Onde é que vai parar? Vai ganhar de quem? Vai tomar um pau vergonhoso do Flamengo domingo aqui na Vila. Vai tomar um atropelo. A não ser que o Flamengo vá jogar Libertadores, sei lá, bote time reserva. E se o Santos perca de 1-0. A tendência é que o Santos tome um atropelo do Flamengo no domingo. E aí se o Odair não tiver mais, sabe o que vai acontecer? Vão botar o Orlando Ribeiro, coitado, para dirigir o time na podre. Ou será que a diretoria do Santos vai ter capacidade para contratar um técnico em 24 horas se o Odair não continuar? Hein? É isso? É isso aí que o Santos se tornou? Uma direção irresponsável que põe a vida das pessoas em risco, dos profissionais, do torcedor. Porque montou um time horroroso, e o cara que é horroroso, ele não tem culpa, ele acha que ele é bom, porque tem um monte de idiota que fala pra ele que ele é bom, fera, não sei o que, vai escrever em Instagram da vida, e o cara acredita nisso.
Ou um técnico que é incapaz de sair do óbvio, de montar um sistema diferente. Ele tem 2 centroavantes, 2 moleques que sabem fazer gol. Ele não treinou esse esquema e não pôs para jogar. Ele voltou depois de 10 dias com o mesmo time. Pior, ainda meteu o João Lucas no time que fez a partida que fez. Que não consegue pensar nada diferente. Que não consegue olhar para o sub-20 e pescar o Kevson, o Balão, o Thiago Balieiro. Ah, mas você tá louco, vai botar... O Leão fez isso em 2002. A história do Santos recente é isso. Não tem o Robinho, não tem o Neymar. Tá bom, mas não é possível que esses moleques entreguem menos do que esses boi cansados que tem no Santos hoje. Porque se o camarada que está no comando pelo menos tenta, ele passa uma sensação para o torcedor que ele não está acomodado. E eu não estou dizendo aqui que o Odair está acomodado, mas é aquela história, não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Não basta não ser acomodado, você tem que parecer que não está acomodado. E é muito cômodo jogar com esse sistema sempre. Que tem lá uma variação, que é um 4-2-4 com o Lucas Lima lá na frente. Não vai andar. Então, o que falta para terem a certeza que não deu liga o Odair Hellmann com esse time? O que falta para terem a certeza que só 4 reforços não vão ser suficientes para a sequência da temporada? Não só 4 reforços, bem como a dispensa de alguns jogadores, mesmo que isso custe e sangre os cofres do clube. Nem que o clube tenha que pagar a rescisão e lá na frente resolver como vai fazer isso. Porque depois não adianta, e a entrevista, o depoimento do Pretzel foi ótimo, eu achei maravilhoso, mas não adianta trazer jornalista para a VOCT e dizer, olha, a base tem prontuário. Porra, ninguém quer saber se a base tem prontuário, amigo. Isso não interessa, sabe? Rasga o diabo do prontuário da base, ninguém quer saber disso. É importante ter, mas isso não é resposta para o momento do Santos. Não adianta isso aí. Não adianta dizer que quer virar SA e não virar, entendeu? Ficar nesse chove e não molha. A resposta tem que ser agora, imediata, ou o Santos vai cair. O Santos vai ser rebaixado. Vai tomar um pau do Flamengo no domingo. É capaz de empatar com o Blooming. E aí eu tenho medo, porque vão vender o Marcos Leonardo, vão pegar o dinheiro. Ai, meu Deus do céu, vão trazer quem? Não tem criatividade nenhuma. Por isso, quando vocês falam que são contra a empresa, ai, mas vai dar o futebol pro cara do Catar. Dá, porque aqui ninguém manja nada. Ninguém manja nada. E se tem alguém que manja, hoje não tá no clube. Ah, mas o Falcão tinha uma lista. Porra, eu vi a lista dele. Edenilson, Cuesta, porra, baita lista. Então, senhores, tomem uma decisão. Tomem uma decisão, né? Ah, mas não tem dinheiro, não sabemos o que fazer. Então, assim, na boa, tem time no Campeonato Brasileiro que tem elenco pior que o do Santos, ou igual. Não dá para, no primeiro tempo, ter acabado com o Corinthians tendo mais finalização que o Santos. Não dá. É inaceitável. Até o Santos melhorou depois em termos de finalização, mas é aquilo. 30 chutes do Mendonça que desviaram na cabeça do Fagner. O que é isso aí? Isso aí é a evolução que tanto se apregoa? O roteiro para cair tá pronto. Tá prontinho. E o Santos vai perder mando, apesar de que a Vila não tá fazendo diferença nenhuma mesmo. Mas o pior é que vai perder dinheiro, porque é muito provável que o Santos não seja impedido de jogar na Vila. Ele vai ter que jogar sem torcida. Então o adversário vai vir jogar aqui com tranquilidade, não vai ter pressão, o Santos não vai arrecadar essa mixaria que arrecada sempre aí, foi 600 mil que arrecadou nesse jogo, porque o estádio não tem capacidade, né? E no momento mais agudo do campeonato, talvez perca a Vila. Eu não te digo nada que, como é reincidente, não perca por uns 5 jogos. Aí vai ser mais difícil ainda. Por isso que dentro do campo alguém tem que resolver. E não é essa galera que está aí hoje, não. Esse pessoal que está aí hoje no Santos, eles não têm culpa
pela incapacidade técnica que eles têm, que eles apresentam. Não são jogadores qualificados, a grande maioria, para jogar num time da envergadura do Santos. O treinador que está no Santos hoje, ele não tem envergadura para treinar um time como o do Santos hoje. É muito discurso, pouca prática, não colou, pode ser que um dia cole, pode ser que um dia ele melhore, mas no Santos não deu certo. Quem vai trazer, não sei, vocês se colocaram à disposição do associado para resolver isso. Se virem. Se virem. Eu sempre destaco aqui os meus patrocinadores. Em jogos como esse eu acabo não falando, mas eu deixei para o fim do vídeo porque eu preciso citar. Eu vou citar os meus patrocinadores aqui, porque eu ainda tenho outro recado antes do final do vídeo, tá? Fiquem aqui, é rápido, eu prometo, porque eu tenho outro recado para dar no final do vídeo. Falei aqui em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 997040944, 13 997827308. Com isso trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco, em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram unitar.beef, @unitar.beef, o telefone 11 987984884, 11 987984884. Peça no delivery, dizendo que viu no Canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra. Isatec Informática, Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office, o site é o isatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Isatec também nas redes sociais. E Cicobi Animais Metropolitana, sede em Santos, na Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187 na Vila Matias, o telefone é o 13 3229 8855, tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com incorporação do Cicobi Santa. Última informação. Vejo aqui o Lucas Mussetti no Twitter. Foi cancelada a entrevista coletiva de Odair Hellmann. Eu sempre faço um vídeo destacando a entrevista coletiva. Não teremos, né? O único que falou foi o João Paulo. E o presidente Andrés Rueda não está na Vila Belmiro. Eu não entendi se ele não esteve ou se ele foi antes embora. Lamentável. Aliás, eu estou vendo um vídeo aqui, meu amigo. O Mussetti postou aqui: Santos fechou a saída por causa dos protestos, com cheiro de gás de pimenta. Inclusive, quem está aqui é o Glaucus Farinello, que é o secretário de Desenvolvimento Urbano de Santos, que é uma das pessoas envolvidas aí para que, né, a prefeitura possa facilitar a construção. Facilitar não, criar as condições dentro da lei para a reforma, a construção da nova Vila Belmiro. É isso, meus caros. É isso. É vergonha em cima de vergonha, vexame atrás de vexame. E são todos culpados. Todos culpados. Jogadores que não entendem o que é a profissão de jogador, e talvez eles não tenham culpa porque eles não tiveram esta educação esportiva desde o começo. O técnico que é um incapaz e a diretoria que é omissa esportivamente e que colocou a vida de muita gente em risco na noite desta quarta-feira. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.